Pode chegar aqui. Aproveito para dizer aos irmãos, eu não sou de celebrar festas que não estão dentro da palavra. Respeito sim, ainda que muitas vezes a tônica da celebração seja financeira. Mas eu quero cumprimentar todos os pais que estão aqui na igreja, os que estão nos assistindo pela internet, e dar-te um conselho. Teus filhos não são teus, e não queira tomar posse deles. Eu aprendi isso quando eu levei uma burdoada em relação a Carol. Porque eu tinha projeto. Está aqui uma testemunha. Está ali outros sentados lá, não é? E eles riram, porque não era eles. Não é? Então, eu é que levei a burdoada. Eu com tantos projetos para a vida da Carol. E o Senhor muito amavelmente disse para mim, ela não é tua. Ela é minha. E eu faço com ela o que eu quero e não o que você quer. Então eu parabenizo pelos filhos, heranças que Deus te deu, mas já lhe digo, são propriedade do Senhor. Não são tuas propriedades. Então, sabedor disso, o Senhor, quando diz, ensina a criança no caminho que deve andar, eu digo para você, traga os teus filhos para a casa do Senhor. Se a palavra diz assim, ensina, é que alguém tem que falar dentro do lar. Alguém tem que explicar e elucidar a palavra do Senhor ao coração da herança dos filhos. Sente com eles. Eu fico muito feliz, apesar de não é fácil quando a Carol me procura e fala assim, pai, queria falar com o senhor com a Bíblia na mão, eu já me arrepio, né? Porque vem umas perguntas lá que eu vou dizer uma coisa, eu até tento ir lá para Daniel, ir lá para os sábios da palavra, para poder responder. Traga os teus filhos para a casa do Senhor, porque amanhã a gente pode sentir o reflexo desta ausência. E é triste isto, é triste. Então, traga, sente com eles em casa, explique, revele através do Espírito a palavra para eles. E Deus vai te honrar, porque eles vão permanecer até quando envelhecer e não vai se desviar da palavra do Senhor. Parabéns a todos os pais. Deus os abençoe e os capacite em sabedoria. Amém. Paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus por essa noite, noite de bênção. E é de bênção porque estamos na casa do Senhor. Também queremos parabenizar o nosso pastor, também que é pai, né? Essa data, como ele dizia, só tem 73 anos que se comemora no nosso país. Essa data do Dia dos Pais, né? Mas há 3.500 anos, já tinha lá, honra o teu pai e tua mãe. É muito antigo a questão da honra aos pais. Não é? E nesse domingo, eu tive o privilégio de almoçar com a minha filha, que veio a São José, meu filho, e louvado seja Deus. Mas aqui estamos na casa do Pai. O Pai que é eterno. Esse é o Pai eterno. O meu paizinho já não está aqui mais. Já está com o Senhor, desde o ano de 2003. Só que a gente tem um Pai que é eterno. É o nosso Deus. Eu te convido a se colocar de pé. Vamos abrir o texto sagrado no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 49. 49, 15. Profeta Isaías, profeta messiânico. Capítulo 49, versículo 15. Nós vamos falar um pouquinho desse Pai. Mas para falar um pouquinho desse Pai eterno, nós vamos falar um pouquinho da mãe. Não é? Porque o texto nos
nos direciona a isso. Diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? É uma pergunta, pode? É possível? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, e aqui o eu é o Senhor, esse Pai, todavia, me não esquecerei de... Que promessa linda. Você vibra com essa promessa? É o teu pai que está dizendo. A tua mãe terrena pode falhar, porque ela é humana. Mas eu, o Senhor, jamais. Ele diz, todavia, me não esquecerei de ti. Paizinho, eis aqui na tua casa. No melhor lugar que poderíamos estar. No santuário do Senhor. Na casa de oração, onde o Senhor convoca todos os filhos para um momento de festa, para um momento de adoração. Aonde aqui, Pai, na tua casa, nós contemplamos a tua formosura e aprendemos. Obrigado, Senhor, pela mesa que já está posta, como foi dito desde a abertura, que nós venhamos essa noite nos servir daquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus oramos agradecidos e dizemos amém. Pode assentar, meus queridos. Também queremos cumprimentar aqueles amados que estão aí através da internet, acompanhando o culto, e que por motivo de força maior estão acompanhando e não estão aqui no santuário, na casa do Pai. Hoje, como foi dito, né, uma data que a tradição, né, tradicionalmente se aproveita essa data, mas de fato ela nasce com interesses comercial, não é? Havia uma intenção na época de que o segundo semestre fosse mais movimentado. E nasce essa data, amém, glória a Deus, estamos aqui e vamos usar essa data para falar desse Pai. Esse Pai que é o Pai de todos. É o teu Pai, é o nosso Pai, é o Deus Criador dos céus e da terra. É o nosso Pai. Então é uma alegria estarmos aqui para cultuar esse Pai, louvar esse Pai. E ele nos traz já uma mensagem em Isaías 49, dizendo que uma mãe, e aqui nós temos várias mães, dizendo que uma mãe, ele faz uma pergunta, ela pode se esquecer do seu filho, do filho que cria, e a gente sabe que tem aquele filho do coração, que é criado. Pode essa mãe se esquecer desse seu filho que cria, aquela que é filho do ventre, em via de regra, 9 meses carrega essa criança, e desde o momento em que se descobre que está grávida, já começa um sentimento forte, um sentimento diferenciado. E é interessante que esse texto, ele vai falar de um amor de um Deus, indicando para nós que o amor de uma mãe seja um amor que mais se aproxima do amor de Deus. Mas ainda não chega, não atinge o amor desse Deus, que nos ama e que nos amou. Então ele diz, pode essa mulher se esquecer tanto, ou seja, chegar ao ponto de se esquecer, ao ponto de não se compadecer desse filho, ou seja, o filho do ventre? Aí ele responde, mas ainda que esta, quer dizer, é uma situação difícil de acontecer. Acontece, mas é difícil. Ainda que essa se esqueça, eu todavia não
me esquecerei de ti. Quando ele fala pode, ele está falando de possibilidade. Uma possibilidade remota, mas existe essa possibilidade. Uma mãe se esquecer do filho é uma possibilidade remota. Talvez em função de uma saúde mental. Aí você já começa a observar a limitação do ser humano. Talvez por uma impossibilidade, essa possibilidade remota, em função de uma saúde mental prejudicada. Talvez por uma depressão profunda, acontece. Talvez por uma psicose pós-parto, isso acontece. Talvez por traumas extremos, ou até através de doenças degenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer. Mas nota que a possibilidade está atrelada a uma enfermidade. Mas em via de regra, a mãe não se esquece do filho. Em via de regra, o filho às vezes está cometendo crimes, está errando, está falhando, mas é a mãe dele. Então é comum você observar que a mãe vai até na cadeia visitar. Aliás, em via de regra, essa mãe não gostaria que esse filho estivesse praticando aquilo. Ou vivendo, ou tendo aquela vida, ou tendo algum ou outro comportamento que não é bom. Então o Senhor pega essa mãe, esse amor de mãe, para falar do amor dele. Que ainda que essa mãe fale, e ela venha deixar de amar esse filho, ou de proteger esse filho, ou de se compadecer dele, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Talvez você entrou aqui essa noite, como dizia o pastor, alguns adentram aqui, vêm com o coração machucado, decepcionado com algumas coisas, com algumas circunstâncias da vida, várias delas. E adentra aqui esse santuário sem esperança, até questionando o próprio Deus. Será se Deus se esqueceu de mim? Será se Ele não está vendo o que eu estou vivendo, o que eu estou passando? Será se Ele não tem observado a minha luta, a minha dificuldade, a minha enfermidade, a minha dor? E o Senhor está dizendo essa noite, ainda que uma mãe que gera, que uma mãe que cria um filho, se esqueça desse, que não é provável, eu, o Senhor, jamais se esquecerei de ti. Então o Senhor chama a gente aqui no dia em que se comemora o Dia dos Pais, para dizer para nós, ei filho, ei filha, eu estou te vendo, eu estou vendo a tua dor, o que você está passando, eu te conheço, eu sei do teu interior. Talvez você, no exterior você está atuando, e muitas das vezes não é maldade, é porque você não quer mostrar que você está passando um momento difícil. Mas o Senhor está dizendo, eu estou te vendo por dentro. Eu te conheço e eu sou o teu Pai. O nosso Pai está aqui, meus queridos. E essa noite dizendo que Ele jamais vai se esquecer de nenhum de nós. E quando a gente fala desse amor, a gente não consegue se esquecer de quando o momento da história de que Deus ama o mundo de uma maneira inexplicável. Uma tal maneira. E Ele ama a gente de uma maneira tão especial, que diz o texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de uma maneira diferenciada.
E quando Ele ama esse mundo de uma maneira diferenciada, Ele dá o Filho, que até então era o Filho unigênito. Ele era o Filho único. Só que Ele entrega esse Filho único para gerar ali também um primogênito. Então, quando Jesus vai para a cruz como unigênito do Pai, Ele agora se torna o primogênito entre muitos irmãos, entre eles você e eu. Olha o privilégio do Pai, das nossas vidas em relação ao amor do Pai. Então Ele ama a gente de uma maneira diferenciada. Isaías 53, 10, 11a diz assim: porque agora quando Ele ama, que Ele entrega esse Filho, tem um caminho a ser percorrido. Algumas coisas agora vão acontecer, e é por isso que nós estamos aqui essa noite, porque aconteceram muitas coisas há 2000 anos. Isaías 53, 800 anos da morte de Jesus Cristo, ele já dizia: todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Esse Senhor é o Pai. Ele agora agradou moer o Filho, Jesus Cristo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, que foi isso que ele fez, ele verá a sua posteridade. Ele verá a sua posteridade. Você pode falar? Ele verá a sua posteridade. É você e sou eu. Ele já via a posteridade. Então verá a posteridade. Prolongará os dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará. É você, querido. O trabalho da alma dele é você, sou eu, somos nós. Nós somos resultado da cruz do Calvário. Por isso que eu não posso num dia como hoje me esquecer disso. Eu não posso num dia como hoje falar eu vou para tantos outros lugares, quando eu preciso estar na casa do Pai. Agradecendo a Deus, às vezes, pelo Pai terreno. O Pai terreno agradecendo a Deus, ao Pai, pelo Filho. Mas é na casa do Pai. Então não tem lugar melhor que você poderia estar. Você sabia disso? Você acertou, você está no melhor lugar. Na casa do Pai. Agradecendo o Pai por tudo isso. Por essa morte de Jesus Cristo na cruz, por esse sofrimento. Olha o tamanho do amor de Deus. A gente começa a mensurar, quando a gente começa a ler Isaías 53, mensurar o tamanho dessa tal maneira que ele diz. Esse Filho unigênito, ele vai para a cruz. Em Romanos 8, 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Olha a gente aí se parecendo com Jesus Cristo. Por isso que a gente diz Pai. Quando o pastor começava a orar no cenáculo, a primeira palavra que ele disse foi Pai. Que gostoso dizer Pai. E você está dizendo Pai para um Pai que não vai morrer. Você está dizendo Pai para um Pai que você vai estar diante dele. Ele é eterno. Ele não corre risco de dar Alzheimer. Esse Pai não se esquece de nada. Ele é sadio, Ele é Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano. Aleluia. Então, a fim de que ele seja o primogênito agora, de unigênito ele agora é primogênito.
entre muitos irmãos. João 1,12 diz que tem um processo agora para a gente continuar chamando ele de pai. Porque ele diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu desde criança cresci ouvindo: todos somos filhos de Deus. É uma frase bonita, vibrante, mas ela não é verdadeira. Quando Jesus, nos últimos dias na terra, isso já no último dia, que ele vai ser assunto aos céus, ele diz assim: agora vocês vão pregar o evangelho a todos os filhos. Não. Vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Todos nós somos sim criaturas de Deus, criados por Ele. Mas Ele diz: agora vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. Salmo 103:10. Esse Pai que nos ama dessa maneira inexplicável, que a gente pode ministrar aqui o ano inteiro, a gente ainda não vai se aproximar do nível de amor de Deus. Vai ser sempre uma tal maneira, que é uma maneira que não tem explicação. Até porque estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. A gente não tinha nada para oferecer, como é louvado aqui constantemente, não tinha nada para oferecer. João diz que nós só o amamos hoje porque Ele nos amou primeiro, Ele deu o primeiro passo. Tudo que a gente fizer hoje, a gente só está reagindo ao que Ele fez por nós. Não tem nenhum mérito nosso, como já foi dito aqui, nenhum. Estamos aqui pela bondade, pela misericórdia, pela graça do Senhor, por esse favor que a gente não merecia. E agora Ele quer chamar a gente de filho. Então o Salmo 103:10 diz: olha, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Porque se Ele fosse tratar a gente segundo os nossos pecados, ia ser a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Salmo 17:8, ele vai, e eu peguei 3 referências aqui em Salmos, Deuteronômio e Zacarias. Você sabia que esse Pai te olha de uma maneira toda especial? E Ele te protege, Ele te guarda, Ele ordena anjos para te guardarem, Ele acampa os anjos dele ao teu redor. Você sabia disso, que esse Pai faz isso? E tem mais, Ele tem você como a menina dos olhos. É assim que esse Pai trata a gente, por isso que Ele não se esquece de nós. Ele mandou o Filho unigênito para a cruz, por amor a nós. E a gente se esquece disso, meu pastor. Hora ou outra a gente esquece disso e fica longe, fica afastado. Salmo 17:8, se puder colocar aqui, diz assim: guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Olha só quem é você e quem é teu pai. Isso aqui é para você, meu querido, é para nós. Você vibra com isso? A menina dos olhos está aqui, ó. Qualquer ameaça eu vou fechar os olhos para proteger. Se fizer isso aqui, a gente já fecha os olhos na hora. Deuteronômio 32:10. Achou-o na terra do deserto,
e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. É o Senhor que faz isso com a gente. Zacarias 2:8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. O Senhor te protege, meu querido. O Senhor te guarda. O Senhor te preserva de coisas que você nem imagina. De batalhas que você não enxerga com os olhos humanos. Mas Ele está te guardando porque você é especial. E você é especial porque você creu na cruz. Você é especial porque você abraçou a Cristo. E se tem alguém aqui que esse sermão é algo que você está dizendo, mas o que é isso? Como eu faço para me tornar esse filho? O que esse pastor está dizendo de filho? De cruz, morreu para me salvar. O Senhor está falando contigo também essa noite. E Ele quer te chamar de filho, de filha. E como filho, às vezes a gente vai embora. Eu quando vi o presbítero Filipe fazendo a abertura, eu dizia ao meu coração, parecia que a gente estava junto, presbítero. Porque quando eu preparava essa homilética, estava ali o filho pródigo. E o filho pródigo, vocês todos conhecem a história. O pai tinha 2 filhos. Um deles, o mais novo, pai, dá minha parte da herança, eu vou embora. E o pai libera esse filho, dá a parte da herança. E esse pai é o Senhor, é o teu pai. E tem hora que a gente quer viver, porque esse filho vai embora, porque ele quer viver dissolutamente, como um filho pródigo. Ele quer viver sem regras. Talvez você tenha vivido sem regras até hoje, como um filho pródigo, que não quer receber ordens, direcionamento, orientação. Não, eu sei tudo. Ou não, eu vou embora porque eu estou machucado. Alguém me feriu. Só que não foi o pai que te feriu. Não foi o pai que te machucou, não foi ele não. E às vezes a gente fica distante, a gente se afasta, e como o filho pródigo vai para uma terra longínqua, a gente fica mais longe possível. Eu não quero nem encontrar o pastor. A gente não quer encontrar mais nenhum irmão, porque eu quero a distância. Talvez você esteja vivendo isso. Ou talvez você está dentro, mas você está com esse coração. E esse filho vai embora. Ele vai para uma terra longínqua. Só que esse pai é o pai soberano. Ele está aqui, ele está lá. E essa terra passa por um momento, uma crise econômica. Houve grande fome naquela terra que ele foi. E agora ele começou a padecer necessidades. Porque a vida longe de Deus, ela nos faz viver necessidades que a gente não precisava estar passando. Mas agora vai viver porque precisa voltar para a casa do pai. E quando ele passa esse momento difícil, esse filho, é um filho que foi embora. Ele se lembra da casa do pai, e ele se lembra que na mesa, na casa, tinha pão. Na casa do pai tinha comida. Na casa do pai tem a palavra de Deus. Na casa do pai tem
o consolo, o conforto. Tem a correção que faz parte. Na casa do pai tem tudo. E esse filho agora se lembra. E quando ele se lembra, ele vai atrás de recursos, ele arruma um trabalho. E esse trabalho agora é cuidar dos porcos. E ele agora deseja comer a comida dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Diz o texto que aí esse filho, acontece algo com ele poderoso. Por isso que o diabo te odeia, tá? Por isso que o diabo nos odeia, porque a gente cai em si. A dor, a fome, fez com que o filho pródigo caísse em si. Caiu a ficha dele. O que eu estou fazendo aqui? Lá na casa do meu pai, até os trabalhadores têm comida. E eu aqui padeço fome. Eu vou me levantar disso aqui. Que você se levante, meu querido. Que você se levante. Tem tempo ainda de se levantar. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei. Eu errei. Eu falhei. E eu não sou digno de ser chamado teu filho. E aí ele continua dizendo: e você me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. E assim ele faz. Ele levanta e ele vai em direção ao pai. O pai estava onde? Será se o pai tinha se esquecido dele? Será se o pai estava dormindo na rede? Meu filho foi embora, não sei, acho que ele não. O Senhor não se esquece de nós. Ele não se esquece de você. E esse pai está na porta. Quando esse filho está voltando, o pai avistou de longe, porque ele estava na porta já. O Senhor está no mesmo lugar. Quem sai às vezes é a gente, cada um de nós. Porque a gente tem várias razões para isso. A gente tem várias justificativas humanas. Mas o pai está na porta e o pai corre. É o pai que vai ao encontro do filho, porque o filho já está voltando. O pai agora não quer dar sermão para o filho. O pai não quer expor o filho agora. Não, ele vai ter que entrar aqui dentro. Não, o pai vai. O pai viu que ele já teve uma ação. O Senhor quer só uma ação tua, só uma sinalização. Senhor, eu quero. Tem misericórdia de mim, me perdoa, eu errei, eu falhei. E é só isso que o Senhor quer da tua vida. E quando o pai vê esse filho, o pai corre, vai a esse filho, e agora moveu-se de íntima compaixão. Isso é coisa de Deus. Mover de íntima compaixão, ele está falando já da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Ele moveu de íntima compaixão. E ele lança-se ao pescoço, beija aquele filho. E o filho agora vai fazer aquilo que ele falou, só que vocês notem que ele não terminou. Porque ele diz: pai, eu pequei contra o céu, perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai já, tá bom. O pai nem deixou ele dizer que ele queria ser pelo menos como um empregado. O pai já foi mandando devolver tudo para ele. Restituir. Devolve a roupa. Devolve o anel, diz o texto, nas mãos. Devolve a sandália nos pés. E tem mais. Vai ter festa. Quando há arrependimento, tem festa nos céus. Pega lá o cevado. Pega lá o bezerro cevado. E o bezerro cevado é o bezerro novo. É a melhor carne. E o pai agora faz uma festa. Porque o filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. É o que aconteceu com cada um de nós. Estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, mas Ele nos amou para nos chamar de filho. E a gente fica desperdiçando tudo isso.
Ainda no Salmo 103, a partir do versículo 13 ao 18, ele diz assim, olha: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Versículo 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. É possível, meu querido, você ficar triste. É possível você ficar decepcionado. É possível você ficar frustrado, desapontado com as coisas do dia a dia. É possível, porque nós somos pó. Mas eu não posso me esquecer quem é o meu pai. Eu não posso me esquecer que o meu pai jamais se esquece de mim. Eu não posso. Versículo 15, olha, porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Versículo 16, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Quem estava aqui não está mais aqui. De repente um dia eu olhei, cadê meu pai? Não está mais aqui, já passou. Outro dia eu olhei, cadê minha mamãe? Não está mais aqui, já passou. Esses somos nós. Só que a gente tem um pai que não morre. Depois de 5 anos que meu pai partiu, houve uma exumação do corpo. E ele ficou numa gaveta, como está lá até hoje os ossos dele. Ficou numa gaveta. Aquela gaveta toda de cimento, né? E colocou-se o caixão ali dentro. Depois de 5 anos nós fomos lá, porque fomos sepultar um sobrinho, 18 anos. Quando aqueles trabalhadores puxaram aquele caixão, sem verniz já, 5 anos, o verniz muito fraco, colocaram no chão e abriram. Não tinha cheiro mais, odor. Quando eles abriram, o que tinha lá dentro? Queridos, foi um dia que eu glorifiquei o Senhor pela veracidade da palavra. Estava a roupa lá, toda a carga dentária, crânio, os ossos, e sabe o que mais? Sabe o que mais? Muita terra. Tu és pó, e ao pó tornarás. Só que aquele caixão não teve contato com a terra. Ele estava no cimento, mas tinha muito pó. Sabe o que os trabalhadores fizeram com aquela terra que estava dentro do caixão? Que até então estava ali só o corpo. Pegaram aquela terra, eu lembro como hoje, recolheram, separaram os ossos, colocaram num saco, que está lá até hoje. Mas pegaram aquele pó, aquela terra e devolveram para a terra. Eu chorei, eu glorifiquei a Deus, porque eu sei da alma do meu pai, aonde ele está, mas ali era só o físico dele, que virou pó, porque está escrito, tu és pó e ao pó tornarás. Mas e a tua alma onde está? Eis a questão, a alma não morre. Quando a Bíblia fala, a alma que pecar, essa morrerá, mas não é essa morte que a gente pensa. É a segunda morte que o pastor ministrou outro dia. Aonde vai a tua alma, aonde vai a minha alma? De um Deus que quer nos chamar de filhos. E às vezes a gente fica saindo da posição de filhos. E o seu lugar não conhece mais, só fica lembrança, e boas lembranças. Por isso que devemos honrar pai e mãe.
Não dá para falar, ô velho, você está ultrapassado, ô mãe, se liga. Não dá. Honra o teu pai e tua mãe. É um mandamento com promessa. Versículo 16, que nós já lemos, vamos para o 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos... Deus não tem neto. Deus não tem neto. Filho de crente não é neto de Deus. Você precisa ser filho. Isaac Neto, você precisa ser filho de Deus. Não vai entrar na minha, meu pai é, então eu vou também. Não, ele tem que ter um encontro com o Senhor. Ele precisa se tornar filho de Deus também. Ele é filho de Deus. Por isso que ensina a criança no caminho que deve andar. É o pai, é o tutor, é o facilitador. É um instrumento de Deus na vida do filho, é o pai, é a mãe. Ensina o teu filho no caminho. Que caminho que é esse? Jesus Cristo. Versículo 18. Filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o concerto, o mandamento, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Nós estamos sendo ministrados, acho que uns 2 meses. E se deixar, né, pastor, vai longe. Ler, ouvir e guardar. Se você não fizer isso, você não vai conseguir cumprir. E você vai cumprir não é com a tua força, não. É com a força do Senhor. Até isso Ele dá para nós, é a força dEle. Precisamos cumprir. Nós precisamos entender que nós somos exortados, ensinados como filhos. Em Hebreus 12, 5 ao 11, eu vou ler muito rápido. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezas a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho que há que o pai não corrija? Isso aqui é algo para os pais. Se você é um pai que não tem correção, está complicado. Está aqui o Senhor dizendo que o pai corrige o filho. Mas tem uns que não entendem muita correção, né? Quer fazer bobagem, não é isso não. Correção é ensinar. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Nem porque meu pai me corrigiu muitas vezes, eu deixei de honrá-lo. Porque eu entendia que aquilo era o amor. E olha a veracidade de tudo isso na palavra. Então eu sempre honrei meu pai. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam. Pouco tempo. Pouco tempo. O pai que viveu 100 anos é pouco tempo. Nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, ele está falando do Senhor, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo. Puxa, dia dos pais, o pastor com essa palavra. Isso não é de gozo. Senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Eu te convido a se colocar de pé, nós estamos caminhando para o final. E eu volto para o Salmo 103, versículos 1 e 2.
Assim como o Senhor não se esquece de nós, nenhum de nós. Você não está esquecido. O Senhor está te vendo, está vendo o que você está vivendo, o que momento da tua vida você está passando. Salmo 103, 1 e 2, a gente leu os outros versículos para cima, mas ele diz assim, ó: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 2, agora é para nós. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus. A gente esquece. Hora ou outra a gente esquece dos benefícios do Senhor. Hora ou outra a gente, parece que a gente só vai ficar de pé se tiver todo dia uma coisa nova acontecendo e uma bênção no nosso entendimento. E a gente se esquece. O Pai eterno jamais se esquecerá de você, de nós. Honra o teu pai e tua mãe. No entanto, nunca deixe de honrar aquele que jamais te esquece. Ele é e será o teu pai eternamente. O Senhor nos amou de uma maneira diferenciada, que entregou um filho unigênito para torná-lo primogênito, a fim de que fôssemos feitos filhos dele também. Ele nunca nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Ele nos trata como a menina dos seus olhos. Como o filho pródigo, ele está nos esperando à porta. Ele conhece as nossas limitações, as nossas humanidades, as nossas fragilidades. E ele lembra-se de que somos pó. Mas ele nos guarda e nos livra como filhos tementes, que se esforçam para cumprir os seus mandamentos. Como pai, ele corrige e nos ama. E o que aceita isso, ele recebe como filho. E olha que tremendo aqui, como filhos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Romanos 8,17 diz assim: e se nós somos filhos, olha que honra, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha o tamanho do amor do Pai. Co-herdeiros com Cristo. Olha o tamanho do amor desse Pai, que não se esquece da gente. A mesma herança, co-herdeiros com Cristo. Você tem noção, meu querido? Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Fecha os teus olhos. Esse dia especial. Especial porque você está na casa do Pai. Você escolheu o melhor lugar para estar. E esse Pai, através de Cristo, Ele quer nos levar para Ele. Ainda de olhos fechados, em João 14:3 diz assim: e se eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez. Como dizia o pastor, há 2000 anos ele está pronto para voltar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. É o que te espera, querido. Esse Pai não esquece de você. Continue com os olhos fechados. Ele te ama. Ele te chama de filho. Mas não fica longe. Não vá para uma terra longínqua. Não se afaste da presença dEle. Conforto você só vai encontrar nele. Paz é só nele. Alegria é só nele. Luz é só nele. Verdade é só nele. Então não fica longe, filho. Ele te chama de filho e de filha. Ele é eterno. Ele está cuidando de tudo.
você nem imagina Ele está cuidando. Tem coisa que não vem para a tua mão porque é um livramento dEle para você. Você sabe o que eu estou dizendo. É um livramento que Ele está te dando. Que vem às tuas mãos apenas aquilo que o Senhor tem para você. Não queira aquilo que Ele não quer para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos. Continue essa caminhada na presença de Deus. Não se afaste dEle. Não fica longe do santuário, do templo. Nós somos membros de um corpo. E esse corpo está juntinho aqui, ó. O corpo não pode ter prazer de ficar longe. Não, ele está, mas ele tem uma casa de oração. Não caia nessa conversa do diabo, que nós somos igreja e que você, aonde você estiver, é lógico, se você estiver trabalhando, se você estiver viajando, é sim. Mas se você estiver na tua casa, deu a hora do culto, corre para o santuário, para a casa do Pai, para a casa de oração, que Isaías diz que era para todas as nações, inclusive para o Brasil, inclusive para São Paulo, São José dos Campos. O Senhor te ama, queridos. Pai querido e amado, eu louvo o teu nome nessa noite, porque o Senhor nos chama de filhos, o Senhor nos trata como filhos. Obrigado, Senhor, porque os olhos do nosso entendimento enxergou a cruz de Cristo. Nós olhamos e observamos o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Pai, pela entrega de Jesus Cristo naquela cruz. Ele morreu, foi crucificado e morreu, mas ao terceiro dia a morte não deteve. Ele ressuscitou, Pai. Ele ressuscitou e está à destra do Pai, intercedendo por nós, sem se esquecer de nós. O tempo que nos resta nessa carne, nessa terra, louvemos o teu nome, sejamos instrumento de bênção para outras pessoas, sejamos canal de bênção para anunciar as boas novas, para que mais filhos se acheguem, para que mais filhos desfrutem da mesa do Pai. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, pastor, abençoa nós. O Senhor te abençoe e te guarde. É o Pai te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. É o Senhor, o Pai. Não só no dia de hoje, nesse dia de agosto, mas para todo sempre, Ele nos dê a paz. Nós dizemos, amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Boa semana. Por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei.